Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma. Nesta quinta-feira, aqui na comunidade de Santa Helena, na comunidade do nosso Brasil baronil. Bem-vindos a todos os telespectadores que nos acompanham nesta jornada evolutiva. No programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre cura quântica estelar, apometria quântica estelar, reiki, bênção, passe, jorei, cura pelas mãos, fé, poder de atividade e de atuação que o ser humano tem em mãos para iluminar a si próprio. Qual é a principal pessoa que você deve iluminar? Você mesmo? Iluminar ao próximo através do acender da sua chama sagrada, a chama divina, a chama do Espírito Santo, a chama de Deus. E poucos de nós iluminarão o planeta inteiro. O que você acha? Antes de começar esse vídeo, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Movel Móveis, a pessoa do Newton Anschau e seus familiares, que vem nos apoiando e nos patrocinando nesse projeto de despertar de consciência. Movel Móveis, esta empresa que cria móveis planejados, sob medida, trabalha com toda a linha de sofás, camas, utilitários para o seu dia a dia, para o seu lar. Planejamos móveis sob medida para que você encontre a medida exata dos teus sonhos na realidade. Vamos tirar o teu sonho do papel e trazer para a realidade. Conte conosco, da Movel Móveis, será uma grande honra atendê-los. Então, como funciona o processo de cura pelas mãos? Primeira coisa que você tem que entender, você é um instrumento de luz. Eu sou um instrumento de luz. Somos todos instrumentos, né? Quando a gente se prontifica a ser um instrumento de luz, a gente então vira um super-herói. A gente vira um super saiyajin. A gente vira um guerreiro, um combatente da luz, um arcanjo. Arcanjo é parte de um exército do Criador. Os anjos são mensageiros, protetores, guardiões, sábios, elevados, de uma hierarquia iluminada, luminosa. Nós, quando nos colocamos a serviço do bem maior e mais elevado, a gente consegue superar as nossas adversidades, não importa quais sejam elas, todas as dificuldades, a gente consegue superar. Porque, independente das dificuldades, a fé está lá. A fé sem sombra de dúvida. Fé é luz, dúvida é sombra. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás, levanta-te montanha, montanha, e ela levantarás. Só que as pessoas têm dificuldade em eventualmente acreditar nos próprios sonhos, nos próprios projetos, nela mesma. Você acredita em você? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, eu tenho que me fazer, todo ser humano. Nós temos que acreditar. Crer é fé, fé é poder, crer é poder. Nós temos que crer para poder. Só podemos aquilo que podemos em virtude da nossa fé. Fé em Deus, para quem acredita, ou em você. Se você acredita em você, você faz a busca e encontra o caminho. Busquei Deus em todos os lugares e descobri onde eu menos esperava, dentro de mim mesmo. Se você acredita em você, Deus está dentro de ti, sabendo disso ou não, e a coisa se estabelece. Deus não deixa de existir em virtude de você não acreditar nele, entendeu? Tem coisas que vocês não acreditam, mas nem por isso elas deixam de existir. Nós só somos desconhecedores da verdade maior. E a verdade nos liberta e expande a nossa consciência. O que eu faço como um especialista dentro do processo de cura, iluminação, resgate espiritual, físico, psicológico e emocional das pessoas é o seguinte: eu me coloco como um servidor da luz, eu invoco a presença da hierarquia divina, às vezes a palavra invocar, né? Parece uma coisa meio assim, mas é isso.
Quando você pede, você recebe. Bata e abrireis. Peça e receberás. Então, quando você invoca, quando você pede, portanto, quando você chama, a hierarquia divina ela se faz presente. O mal se faz presente do teu lado sem você chamar. Os caras são chatos, tá ligado? O bem precisa do seu pedido para te fazer o bem. Porque é assim que funciona. Vou explicar. Você é um pai, você tem uma criança e você faz bem feito alguma coisa. Aí você está vendo o teu filho fazendo alguma coisa. Ele está aprendendo. Aí você chega e faz por ele. Ele deixou de aprender. Ele observou você. Tudo bem. Mas ele não fez. E aí ele vai tentar de novo e você faz de novo por ele. E daí de novo e de novo. Ele fala, nossa, eu não consigo, mas meu pai consegue. Aí ele atrofia. Você é assim. Se Deus faz por você, você deixa de fazer e você se atrofia, portanto você não se desenvolve. O desenvolvimento é feito na prática. Conhecimento empírico. Eu impero na atividade de. Eu estou agindo para alcançar algo, um conhecimento, um crescimento, uma evolução. Quando eu faço o que eu faço aqui no consultório, que agora estou atuando à distância, a maior parte das vezes atendendo pessoas no Brasil inteiro, tá? E fora do Brasil, tenho pacientes em Liverpool, Portugal, a Europa, né? Em lugares diferentes aqui do Brasil também, cidades diferentes, né? O que é a distância para anjo que trabalha no planeta inteiro, que trabalha na galáxia? Não é nada. Então, para seres de luz, distâncias não são algo importante. Eles atuam em qualquer que seja a região geográfica. Mas o que é feito aqui dentro do processo de cura, limpeza, purificação e harmonização? A gente limpa cada um dos teus chakras. O procedimento terapêutico começa com o pedido da hierarquia divina, porque eu não sou nada, eu sou tudo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu não sou nada e eu sou tudo ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho que entender que sozinho eu não consigo nada, mas que bem acompanhado eu alcanço resultados. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Então, o que a gente faz aqui? A gente pede a presença dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, os seres de luz, os anciões dos dias, os últimos dos dias, Deus, Pai e Mãe, o conselho kármico, evolutivo, terrestre, sistêmico, galáctico, sistêmico, sistema solar, galáctico, universal. E a gente pede, então, o ancoramento dessas hierarquias divinas, que é esse batalhão de seres de luz que trabalham com, para e por Deus. E aí, você é um desses caras. Quando você se coloca como um instrumento de luz, você faz parte do batalhão de Deus, da hierarquia divina que serve ao bem maior e mais elevado, se você se coloca à disposição. Se colocando à disposição, você vai fazer o enfrentamento das suas próprias questões para ajudar as pessoas a enfrentarem as questões delas, através da tua experiência, do teu conhecimento, das tuas dicas, do teu exemplo. A melhor e a maior forma de transformação é o exemplo, e evolução é o exemplo. Pratique o conhecimento adquirido. Quando você faz isso e pede a presença divina, entra o processo e as etapas. Aqui a gente faz a limpeza de cada um dos teus chakras. Chakras são centros de energia. Então você tem o chakra coronário, que é a coroa, a auréola dos anjos, a coroa de Cristo, que é a tua conexão com Deus. A gente faz a limpeza do teu terceira visão, teu chakra frontal, que é a tua conexão para a visualização dos seres de luz, para abrir sua mente e conectar. Eles chamam de terceira visão, mas eu chamaria até de primeira, que é a visão espiritual. Depois, espiritualmente, você nasce e ganha 2 olhos, mas antes de ter 2 olhos, você já tinha essa visão, que é a visão espiritual. Você é uma alma, um espírito, que habita uma roupa, um vaso, um corpo, um templo. Teu corpo, beleza? Teu corpo cai por terra, tua alma sobe aos céus. Dai a César o que é de César, as moedas, o corpo. Dai a Deus o que é de Deus, a alma, o conhecimento, a evolução. Deus é evolutivo. Então, limpamos a terceira visão, chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, né? Que é aquele nó na garganta, aquela coisa de você falar o que você queria você falar, mas não queria ter falado, mas não falou, ficar com aquele nó na garganta, né?
A gente limpa isso daí, tira o nó da garganta. A gente limpa o teu chakra cardíaco. Teu chakra cardíaco, que é o chakra dos sentimentos, né? O chakra do coração. Ele manda 5.000 vezes mais energia eletromagnética do que o teu cérebro. 5.000 vezes mais. Sentimentos. Importante cuidar dos sentimentos. Sentimentos são criados e construídos ao longo do tempo. Então, uma coisinha vai criando outra, que cria outra, que cria outra. Então, se você criar uma coisinha hoje pequenininha, ruim, uma raiva, uma vingança, um rancor, uma mágoa, essa coisinha vai puxar mais uma coisinha de mágoa, de culpa, de rancor, disso, aquilo, e daí você vai criar um sentimento ruim ao longo do tempo, que você vai estar, tipo, enredado nesses sentimentos desarmônicos e ruins. Ah, fala sério, eu não quero esse negócio pra mim, não. E você? Para de construir sentimento ruim no teu coração, menina. Menino. Na boa? Beleza? Beleza. A gente limpa, então, essas teias, essas redes, essas amarras sentimentais, né? Que são criadas ao longo dos anos de vida e relacionamentos, relacionamentes, né? Que a gente se relaciona com as pessoas, tá certo? A gente vai limpando isso daí, produzindo, porque isso daí deixa uma nuvem, como se fosse no teu coração, nos teus centros de energia. A gente limpa essas nuvens aí e deixa o sol brilhar. Deixa a luz do sol entrar, deixa a luz do sol entrar. Certo? Beleza. Depois que a gente limpa os teus sentimentos, a gente limpa o teu plexo solar, que é a boca do estômago, abaixo do coração, acima do umbigo, do estômago. É o centro das emoções. Por isso que quando a gente está com emoções ruins, dá uma dor no estômago, um aperto, um nó na boca do estômago. Por isso que a gente, quando entra num ambiente que às vezes a gente sente que está meio pesado, a gente cruza os braços, fecha um pouco assim, né? Pra gente se sentir um pouquinho mais protegido. Tem que limpar o teu plexo solar. É teu sol, é tua luz. Teu plexo solar não pode ter nuvem, né? Senão como é que você vai fazer crescer teu jardim, teu gramado, tuas flores, tua plantação dentro de você, frutífera, tá certo? Tem que cuidar das emoções. Emoções essas que são responsáveis e atreladas ao elemento da natureza da água. Água é o elemento da emoção. Então, olha a importância de você cuidar da emoção, sendo que teu corpo é 70% de água. Lembra que eu comentei num dos vídeos do Dr. Masaru Emoto, um cientista japonês que ganhou um prêmio Nobel, uma descoberta científica de que toda água muda com a palavra? Ele pegou um copo de água e escreveu eu te amo, no outro eu te odeio, tenho nojo de você, palavras positivas e negativas. As que foram positivas, os cristais ficaram lindos, maravilhosos, iluminados, coloridos. E as que eram negativas ficaram todas destruídas, desuniformes, né? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. Cristais da água. Ó, esse primeiro aqui, ele falou coisas negativas, ó. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Reage à consciência. Ó, aqui ele falou, você me noja, vou matar você, né? Vou matá-lo. Olha só o cristal, ele ficou todo rompido, sem núcleo. E ó os de baixo aqui, ó. Muito obrigado e amor, ó. Olha o que acontece quando você agradece com o teu cristal da água, ó. Muito obrigado, amo você. Assim é a água. Olha a água benta aqui, ó. Um cristal de água benta. Olha o núcleo. Olha o núcleo. O núcleo é o coração, é o centro. Olha esse outro aqui, ó. Água poluída de uma represa no Japão. Então esses microcristais, eles são palpáveis, mensuráveis. Eles olharam isso daí e viram. E quando você diz eu te amo, você muda o teu cristal da água. Fale eu me amo, eu me amo, eu me amo. Ó. Eu me amo, beleza? Fale isso pra você. Muito obrigado, gratidão pela minha vida. Entendeu? Agradeça por tudo que você tem, inclusive pelas dificuldades, porque elas que te tornam mais forte. Então, no processo de cura quântica estelar, apometria, bênção que a gente faz aqui, né? Então a gente limpa todos os teus centros de energia, o chakra umbilical, que é o centro sexual, é o crescer e multiplicai-vos, né? De Deus, crescer e multiplicai-vos, é teu umbigo. Por onde que você cresce quando você é neném? O óvulo fecunda, é fecundado pelo espermatozoide, pluf, dá aquela explosão de luz que eu falei no vídeo anterior, e aí você começa a ser germinado ali no útero da mamãe e alimentado pelo umbigo.
é um centro de energia. Ou você acha que Deus não tem energia nas coisas que ele cria? Claro que tem, rapaz. Então você é alimentado no teu chakra umbilical, quando você está crescendo, é o chakra do crescei. Você está crescendo. E multiplicai-vos, ou seja, é onde nasce o nenenzinho, onde se multiplica a carne, o ser humano. Então nós damos a luz a seres, né? Papai e a mamãe gera, e nasce então esse ser de luz que é você. Você esquece disso às vezes, né? Tem que lembrar disso mais. Então, nasceu. Passa-se a luz, nasceu você. Chakra umbilical. A gente limpa, é o chakra sexual. Olha a importância de cuidar das tuas relações, né? Humanas, de um para com o outro. Tem que cuidar. Cada pessoa que você se mistura ali vai deixar uma energia em você e você na pessoa. Tem que cuidar disso aí, né? E aí o chakra básico, que é o chakra da matéria, da prosperidade, da conexão com a Mãe Terra. Mãe Terra. Por quê? Porque nós nascemos no corpo da mãe. Nós crescemos dentro do corpo da mãe. Depois nós vamos para o pai. Céu, sol, luz, né? Como se fosse assim, tá certo? Nossas almas, por exemplo, nascem em berçários de estrelas. Estrelas são luzes. Nós nascemos em berçários de luz. Sua alma, parabéns. Você é feito do mesmo material que fazem as estrelas. Fechou? Poético, né? Então a gente limpa os teus centros energéticos. Isso é o começo, é o básico. Depois que a gente limpa os teus centros energéticos, a gente pede a limpeza dos elementos da natureza do teu corpo. Água, ar, terra e fogo. Ar é o elemento do pensar. Então tudo que tiver dentro da atmosfera psíquica do teu ser, psicológica, psíquica, pensamentos do teu ser, a gente vai rastrear, limpar, purificar. Tudo que tiver dentro da esfera emocional, água, a gente vai rastrear, limpar, purificar e harmonizar. Tudo que tiver dentro da polaridade da terra, que é matéria, cristal, vale do silício, é o vale da tecnologia, porque nos relógios digitais, nos celulares, eles utilizam cristais para armazenar informação. Sabe o que tem no teu pendrive? Cristal. No teu chip, no SSD, nos chips de memória do computador, do celular, essas coisas. Cristal, filhão. Sílica, silício. Entendeu? Então você está ali no Vale do Silício, são os cristais que são produzidos dos chips. Você limpa os teus cristais, teu corpo é feito de barro. Barro é cristal, é pedrinha, mineral. A gente limpa as informações codificadas negativamente no teu próprio ser, muitas delas criadas por você. Quando você se afirma mal, eu tô mal, tô ferrado, tá tudo errado na minha vida. Para com isso. Para com isso. Eu, quando dá coisa ruim na minha vida, eu conto pros outros, dou risada e falo, vou superar. Mais uma batalha. As pessoas que me conhecem aqui sabem o tanto de coisas que eu já passei, que eu já superei, já dei a volta por cima e estou enfrentando as próximas. E eu não sou diferente de você. Nem um pouco diferente de você. Eu sei que você também está aí enfrentando 5, 8, 10, 12 coisas diferentes todo dia. Bem-vindo à vida. É um joguinho de videogame na modalidade difícil. Às vezes é extra difícil. A gente pode facilitar se a gente cuidar daqui de dentro. Ó. Se a gente cuidar daqui de dentro. Cuidou daqui e daqui, você facilita o processo. Porque daí você clareia, você ilumina. E quando você está numa sala escura, é muito mais difícil você ver a saída. Mas quando você está numa sala clara, iluminada pela vela do teu ser, pelo farol do teu ser, pelo sol do teu ser, é muito mais fácil. E enxergar a saída, a solução, a possibilidade, as escolhas. Então, para de pensar negativo. Pensa positivo para que você tenha mais clareza de ideias, para que você ascensione, acenda a sua luz interior. Rezamos para seres de luz, tá certo? Muito bem. Então a gente faz a limpeza dos teus elementais da natureza e daí tem o fogo, que é o elemento do espírito. Então, às vezes, espiritualmente, a tua chama está apagada, sabe aquela chaminha que já está precisando de um vento ali, soprar, botar uma lenha, um carvãozinho, uma coisa boa, um alimento ali para aquele espírito? Você tem que alimentar teu espírito. Você tem que rezar, cara. Todo mundo tem que rezar. Sabe o que é rezar? Rezar é fazer download do céu. Quando você reza, você faz download do céu. Tá certo?
Então faça um download do céu. Alimente-se espiritualmente com oração, meditação, feng shui, o que você quiser, artes marciais, é a filosofia de unir mente, corpo e espírito. Você se conecta utilizando as ferramentas que você tem, tá certo? Alimente a chama sagrada do seu espírito, que você vai chegar bem mais à frente, de maneira mais eficiente, tá certo? Então a gente faz a limpeza, então, do elemental fogo. Depois disso, a gente entra no processo de desdobramento dos teus 32 corpos sutis e espirituais. O quê? Lembra que eu falei? Você não precisa acreditar para isso existir. Isso aí existe independente de você saber disso, tá? É igual Deus. Não importa se você acredita ou não, ele tá lá, tá ligado? Tá aqui, tá em todo lugar. Então, você tem corpos sutis espirituais. Se eu pego e corto igual uma cebola e abro assim, ó, eu vou ver múltiplos corpos, múltiplas camadas. Assim é o teu ser. Ele tem múltiplas camadas, tá certo? Múltiplos corpos sutis e espirituais. Cada um desses corpos é responsável por uma situação diferente. Então, por exemplo, a dimensão, você tem a primeira dimensão que é mineral, segunda dimensão é vegetal, terceira dimensão é animal. Na quarta dimensão, que é onde a gente está aqui, terceira dimensão, você não é um animal. Tudo bem que às vezes a gente se comporta como tal. Cuidado para você não se transformar num animal, hein? Cuidado. A gente tem que evoluir e transcender a bestialidade. A gente tem que transcender o instinto animal e nos conectar mais na intuição espiritual, na clareza mental, na inteligência emocional, sentimental, entendeu? Então, vence o instinto animal, tá? Se conecta mais na intuição espiritual. E daí você vai transcender a matéria e, ao mesmo tempo, sobrepujar a matéria. Aí a matéria se torna uma ferramenta a seu serviço e a dispor. E não é você que é viciado ou preso à matéria. A matéria serve a você e não você a matéria. É diferente. Eu posso utilizar da matéria, mas eu não sou servo da matéria. Totalmente diferente. Entendeu? Qual é a riqueza? Interna ou externa? Superior ou inferior? Ambas? Claro. Equilíbrio. Só isso. Equilíbrio, né? Então, transcender a matéria, reino animal. Aí você tem a quarta dimensão, que daí entra nos corpos sutis espirituais, tá? Que daí é o teu corpo astral. Tem o baixo astral e o alto astral. A gente limpa os teus corpos. Astral, emocional, inferior e superior. Mental, inferior e superior. No emocional, a gente aprende a elogiar. Olha que emoção legal. Elogiar os outros, incentivar o progresso, ajudar o coleguinha de trabalho, fazer as pessoas se sentirem bem ao seu redor. Sabe, ter empatia com as pessoas. O mundo tá tão competitivo, tão vingativo, tão zoado. Eita vida, fim dos tempos, né? Vamos tentar ajudar um pouco para ser um final melhor, né? Vamos fazer a final dessa série aqui, ser um pouquinho mais bacaninha, né? Então tá. A gente faz a limpeza, então, dessa questão astral, baixo astral, alto astral. É importante você ter um astral legal. Emocional, mental superior, é o plano de você estudar, aprimorar tua ser, tuas coisas. Causal, ou seja, a gente faz a limpeza dos 32 corpos sutis espirituais, tá? Em paralelo, a gente desdobra os teus corpos sutis espirituais e pede para as hierarquias competentes fazerem as limpezas, purificações e harmonizações de tudo e qualquer coisa que vibre contrário à tua luz ou também maior e mais elevado. Isso é feito no consultório, aqui à distância ou presencialmente, tá? Então a gente rastreia, limpa e purifica teus 32 corpos sutis espirituais. A gente faz uma varredura rastreando tudo e qualquer coisa que vibre contrário à tua alta bem maior e mais elevado, de 12ª dimensão a 12ª infradimensão, e limpa os teus 32 corpos sutis espirituais. Não precisa acreditar, tá? Mas é feito aqui, junto desse batalhão de seres de luz que servem ao bem maior e mais elevado. Depois disso a gente vai fazer limpeza de quebra de contratos negativados, limpeza de magia, todas as pessoas, influências e questões. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Eu vou continuar no próximo vídeo, no dia seguinte, tá? Mas a gente faz a limpeza, quebra de contratos negativados e uma série de outras coisas, tá?
Eu quis lançar essa ideia e essa jornada. Amanhã eu vou terminar esse vídeo trazendo para vocês, então, o quão avançado é a tecnologia do espírito. Você se acha avançado aqui com o celular? Hoje eu falei de computação quântica. Você acha que a gente está avançado com computação quântica? E os anjos, arcanjos e seres de luz? Hierarquias supraluminais, superluminais que existem, que a gente reza. Eles são extremamente mais avançados do que nós. Infinitamente mais avançados do que nós. Tá certo? Então, saiba que existe uma hierarquia competente, especializada em te salvar, te iluminar. Porém, depende do seu serviço, da sua obra e da sua atuação, para que, em conjunto, a gente encontre e alcance o nosso propósito e a nossa missão divina no plano terrestre. Eu vou encerrar essa gravação aqui agora, esse dia de hoje aqui agora, e vou continuar a explicação para o programa de sexta-feira, tá certo? Que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine. Acompanhe-nos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Gratidão a Movel Móveis, que nos acompanha e nos patrocina. A você que deixa seu like, curte e compartilha esse vídeo. E a você que deseja participar e apoiar o nosso conteúdo de despertar de consciência em tempos tão importantes. Gratidão, gratidão e Eva. Tamo junto, família.